Graça e paz, irmãos. Eu vou tentar, atender os dois públicos, tanto infantil como os adultos, tá? Mas se eu estiver falando demais para as crianças, os irmãos me perdoem, tá? Mas prometo que eu vou tentar falar para os dois públicos aquilo que o Senhor já colocou no meu coração esta noite. Irmãos, todos, já é de conhecimento de todos, hoje nós estamos comemorando, o Dia das Crianças, quando, na verdade, o Dia das nossas crianças são todos os dias. Mas aprove alguém aí, determinar um dia especial para as nossas crianças. E eu fico muito feliz, porque eu tenho algumas crianças em casa, porque embora meu esposo, meu filho Davi já sejam adultos, mas se comportam às vezes como criança, E eu tenho o meu Daniel de 10 anos, e eu digo que eu nunca vou deixar de ter criança em casa, Então, hoje nós tivemos a oportunidade de desfrutar um pouquinho deste dia, como crianças em nossa casa. Então, eu louvo a Deus por isso, irmãos. E, embora hoje seja destinado para as crianças, nós estamos aqui no lugar preparado por Deus, na Igreja Batista no Jardim, onde aqui, graças a Ele, também temos crianças. Irmãos, nós precisamos entender o que eu tenho escutado aí, não só aqui na nossa cidade, mas em outros lugares, não só aqui na nossa igreja. As crianças são o futuro. Não. As crianças, elas são presente da nossa igreja. Amém, irmãos? E nós hoje tivemos prova disso. Nossas crianças, elas são capazes de adorar ao Senhor e nos levar também à adoração. As nossas crianças, elas são capazes de estar numa introdução, de ministrar louvor. Nossas crianças também são capazes de evangelizar. E nós tivemos prova disso há alguns anos atrás, na carreta missionária, onde os nossos filhos, onde muitos de nós estávamos sentados com vergonha de pregar, de falar sobre aquela pulseirinha ali da Maria. As nossas crianças, com toda a audácia do mundo, foram e pregaram, falaram do amor de Deus. Então, que saiamos aqui, nossas crianças, elas não são o futuro, elas são hoje, o presente da nossa igreja, amém, irmãos? E hoje as crianças vão me ajudar, tá, crianças? Hoje a gente vai falar de um profeta que ouviu a voz de Deus. Quem foi esse profeta? Quem foi esse profeta? Samuel, muito bem. E você sabe o que é profeta? Quem sabe o que é profeta? Levanta a mão aqui. Ah, muito bem. Então, o profeta, para aqueles que estão esquecidos, é aquele homem que era o mensageiro de Deus, Deus falava a ele ia lá e falava do jeitinho que Deus queria lá aquele povo. Então, Samuel, ele foi um Muito bem. Então, meus irmãos, nossa reflexão de hoje, porque eu não vou pregar, tá? Nossa reflexão hoje está baseada, eu gostaria que os irmãos, as crianças também, abrissem suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 3, versos de 1 a 10. E depois a gente vai decorar o nosso versículo, tá, crianças? Toda quarta, todo domingo, nós temos o versículo para decorar. E hoje não vai ser diferente, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar na minha versão. Deus fala com Samuel na visão. Eu coloquei como título da minha reflexão hoje, Ouvindo Deus assim como Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a ele e disse, eis aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te.
Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, você dirá: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Que essa palavra possa ser aplicada em nossos corações. E aí, antes da gente começar, crianças, eu vou pedir para a mídia colocar somente o verso 10 aqui. E aí nós vamos decorar o versículo agora, tá bom? Primeiro, somente as crianças, já a partezinha ali, ó, final, como diz assim, ó. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o Senhor chamou como das outras vezes. Aí a gente já vai falar, tá, crianças? Samuel, Samuel. Vamos lá? Samuel, Samuel. Fala. Agora somente as crianças da parte do Samuel. Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo. Só as mulheres para ajudar as crianças. Vamos lá? Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo ouve. Ah, mas a gente esqueceu da parte principal. Qual foi, crianças? O hein? Esqueceu o quê? Ah, e onde que está o endereço? Agora as crianças com as mulheres têm que falar o endereço, tá bom? Vamos de novo. Samuel, Samuel, fala, pois teu servo ouve. Primeira Samuel. Ficou bom. Vamos ver se os homens ganham? Vamos lá, homens, a vez de vocês. Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo ouve. Primeira Samuel 3:10. Olha, muito bem. Crianças, quem ganhou? Os homens ou as mulheres? Quem? Ah, será? Agora vamos fazer o seguinte. Tira aí, mídia, por favor. Tira a mídia. Vamos lá, agora sem a fila. Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo ouve. Primeira Samuel 3:10. Muito bem. Ô, povo inteligente esse, hein? Parabéns. Então, olha aí. O versículo da semana fica, ó, na nossa mente, no nosso coração. Muito bem, as crianças já sabem. Então, irmãos, é desse jeito que a gente fala lá no culto infantil, tá? Então, estamos aqui no livro de 1 Samuel 3:10. E eu quero fazer algumas aplicações nesta noite. E eu me lembrava que há 18 anos atrás, mais um pouquinho, 18 anos e alguns meses, o Senhor nos presenteava com Davi. E quando eu soube que estava grávida e falei para Anderson, a nossa perspectiva era: e o sexo? É menino ou menina? Mas logo em seguida, vinha a escolha de quê? De um nome, né, crianças? Todos nós precisamos ter o quê, crianças? Um nome. Porque nosso pai e a nossa mãe vai nos chamar pelo quê? Pelo nome, né? Papai e mamãe não vai dizer assim: ô, fulaninho, vem aqui. Ô, Maricota, vem aqui. Não. A mamãe e o papai vai nos chamar pelo nome. E a Bíblia lá em 1 Samuel 3, ele diz que o Senhor o chamou pelo nome. E aí, lá no verso 4, diz assim, se a mídia puder colocar: então o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Está lá no verso 4. E, irmãos, naquela época,
se falava através do profeta, né? Então, ali, o Senhor falou com Samuel, mas ele não precisou que o profeta Eli chamasse ele pelo seu nome. O próprio Deus chamou Samuel pelo seu nome. Então, assim como Deus chamou a Samuel, o Senhor está nos chamando essa noite para que nós possamos ouvir a voz de Deus e também responder a Ele. Naquele tempo, na época de Moisés e alguns outros profetas atrás, tempo atrás, ele falava por profetas, ele falava através da sarça ardente, como nós já sabemos. Mas hoje, irmãos, nós não precisamos de mensageiros, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que vai nos fazer ter uma intimidade, uma conexão com Deus. Então, não espere pelo profeta. Leia a palavra de Deus. Crianças, vocês também precisam ler a palavra de Deus. Porque é através da leitura da palavra de Deus, é através da oração que nós vamos ouvir a voz de Deus. Amém? E Deus conhece cada um de nós, irmãos. Assim, viu, crianças? Assim como Deus conheceu a Samuel, Ele conhece a Helena, Ele conhece o Levi, Ele conhece a Valentina, Ele conhece a Duda, Ele conhece a Ruth, Ele conhece todas as crianças. E Ele nos conhece. Nós que somos pais, que somos avós, nós conhecemos a voz dos nossos filhos, mesmo eles já estando grandes. Se você tem mais de um filho, você conhece a diferença da voz do seu filho de um do outro. E Deus, Ele também nos conhece. Deus conhece a nossa voz. Então, que nós possamos também estar atentos quando o Senhor falar conosco. Porque nesta noite o Senhor está aqui. Ele já falou ao meu coração através de cada louvor e através de cada palavra lida aqui. E eu tenho certeza que você também, nesta noite, já ouviu a voz de Deus. Agora você precisa tirar, às vezes, aquele tampo que está no seu ouvido. Porque muitas vezes Deus está falando e você não está atento à voz de Deus. As crianças, né, crianças, elas têm uma grande habilidade. A gente diz que criança tem ouvido de quê? De elefante, né? Porque a gente, às vezes, está falando bem baixinho, às vezes até um assunto íntimo entre eu e o marido, entre você e o filho. Aí ele faz o quê? É o quê, mãe? Não é assim? Porque a criança, ela tem o seu ouvido atento. Por que nós adultos também não somos iguais a eles? Por que muitas vezes nós deixamos os rumores lá de fora atrapalhar nós ouvirmos a voz de Deus? Então, nós precisamos, irmãos, sermos, às vezes, que nem crianças. Estar disposto a ouvir a voz de Deus. Porque Samuel era apenas uma criança. Provavelmente ali da idade do Davi, do Daniel, da Valentina, das Marinas, da Dine. E ele estava atento. Mesmo ele dormindo, ele estava atento. O Senhor chamou uma vez, Samuel. Ele levantou, foi até ali e perguntou se ele havia o chamado. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer, irmãos. Estarmos atentos ao chamado de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos estar assim, preferimos estar assim, ó, sentados, do que ouvir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele não espera que as crianças cresçam. E olha que criança cresce rápido, né, crianças? Cresce ou não cresce? Cresce. Enquanto eu estava estudando aqui essa reflexão, eu me lembrava do meu tempo de criança, irmãos. Nós andávamos da minha casa, quem já foi lá em casa esse ano, lá em Olinda, vi um pouquinho a distância da nossa casa até a Igreja Batista Memorial de Olinda. E nós não tínhamos carro. Nós íamos a pé. E nós íamos felizes. Eu cresci, meu pai dizendo assim, ó, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu aprendi ouvindo isso do meu pai. E nós íamos andando, fazendo sol, fazendo chuva, até a casa do Senhor. Mas nós íamos felizes, porque nós iríamos ali, em comunhão, entrar na presença de Deus. E quantos de nós arranjamos desculpa
né, para não estarmos na casa do Senhor, ouvindo a sua voz. Então, hoje eu me peguei refletindo sobre isso. Hoje eu sou grata ao Senhor, porque os meus pais, eles não desistiram de mim. Eles não desistiram dos meus irmãos. Hoje, todos nós servimos ao Senhor, porque desde criança, os nossos pais, eles nos levaram à casa do Senhor. E não só nos levaram, mas eles nos encaminharam, eles mostraram qual era o caminho. E hoje nós não nos desviamos, estamos aqui, porque nós escolhemos ouvir a voz de Deus. Então, que você também possa ir experimentar a cada dia ouvir a voz de Deus, porque nós devemos, assim como Samuel, estarmos prontos para o chamado de Deus, amém? E aí, crianças, vocês gostam de estar na casa de Deus, sim ou não? Mais alto, sim ou não? Por que vocês gostam de estar na casa de Deus? Fala aí bem alto para os irmãos ouvirem. Por quê? Fala mais alto. Olha só, tá vendo? Até as crianças já aprenderam. Sabe por que elas aprendem? Porque elas são obedientes. Samuel foi obediente, crianças? Sim ou não? Sim. Samuel foi obediente. E será que nós estamos sendo obedientes ao chamado de Deus, irmãos? As crianças, elas aprendem rapidinho. Às vezes, eu estou fazendo uma pós, eu comentei até isso com o Anderson esses dias lá em casa. A psicóloga falava assim, olha, para haver transformação, para haver aprendizagem, tem que haver transformação. Se seu aluno não aprendeu, é porque ele não foi transformado. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Muitas vezes a gente tenta mudar a criança, tenta transformar a criança. Mas será que a gente está ensinando a criança no caminho certo? Será que a gente está usando as metodologias, certas metodologias ativas para quem é professor aqui? Será que a gente está usando certo essas metodologias? Será que, como pai, a gente está ensinando os nossos filhos no caminho correto, na obediência à palavra de Deus? Será que a gente realmente tem sentado com os nossos filhos para mostrar, para orientar, para que eles possam entender qual é o caminho que eles devem seguir, a voz que eles têm que seguir? Porque os nossos filhos, irmãos, eles ouvem várias vozes durante o período que eles estão afastados de nós na escola. Eles ouvem que é bom estar no celular, eles ouvem palavrões na escola, eles ouvem muitas vezes que, não tem problema se você mentir, pode mentir, porque não é pecado. E você tem ensinado o seu filho a não ouvir essas vozes e ouvir somente a voz de Deus? Porque nós estamos rodeados do mal. Então, nós devemos nos preocupar também com a criação dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque Ana, ela desistiu do seu filho? Ela não desistiu. Ana orou o quê? Incessantemente. Até que o Senhor a escutou e a presenteou com Samuel. Samuel, ele foi um presente de Deus na vida de Ana. Seu filho também é um presente de Deus. Então, se seu filho é um presente de Deus, ensine o seu filho no caminho. Ensine seu filho a louvar, a orar, a ler a Bíblia. Ele é pequenininho como Elis. Eu acho lindo quando Elis chega aqui com a Bíblia dela. Ela ainda não sabe ler, mas ela já está sendo ensinada por seus pais a trazer a Bíblia para a casa do Senhor. Então, ela não sabe ler, mas com certeza os seus pais, eles leem a Bíblia com seus filhos. E esse é o dever do pai, é meu dever como mãe, é o dever do pastor Anderson como pai, fazer esses momentos. Então, se seu filho precisa aprender a voz de Deus, você também é responsável por isso. Não deixe só de responsabilidade da igreja, não. Sabe por quê? Porque a igreja, a gente só está aqui quantos dias na semana? 2 vezes. Na quarta e do domingo. E o resto do dia? O resto da semana? Ele está com quem? Ele está com você. Então, não deixe essa responsabilidade só para nós, professores do culto infantil, não. Faça a sua parte. Ensine. Sabe por quê? Porque investir na vida espiritual da sua criança, você vai estar investindo para o resto da sua vida. Você vai estar investindo a vida eterna no seu filho. E um dia, eu quero que os meus filhos estejam ao lado do Senhor, face a face.
E eu tenho certeza que você quer também que eles estejam, irmãos. Então, você como avó, você como pai, você como mãe, invista na educação do seu filho. Tem programação sábado para as crianças, traz seu filho. Tem culto na quarta-feira, traz seu filho. Crianças, fala para o papai, fala para a mamãe. Dia de quarta tem o quê, crianças? Tem... Crianças? Escutou? Som. Escutou, né? Escutaram, né, irmãos? Dia de quarta tem? Então, quarta-feira o lugar da criança é aonde? Noite? Aonde? É na igreja. Dia do domingo à noite o lugar da criança é aonde? Na igreja. Ensine seu filho que aqui é o melhor lugar para ele estar. Não deixe seu filho na frente de um jogo, na frente de um celular. Sabe, eu tenho me preocupado. Eu trabalho numa escola que ela é cristã. Mas, mesmo assim, a gente tem visto coisas assim absurdas. Crianças que os pais vão dormir e elas relatam para mim. Os pais vão dormir e sabe o que é que elas ficam fazendo? No celular, jogando. E aí, no outro dia, chega a criança, matei você, e eu fico, meu Deus do céu, menina, onde que você aprende isso? Ah, tia, no celular. Eu digo, seu pai e sua mãe não estão vendo? Tia, eles vão dormir, eu fico no meu quarto no celular. E essa é a nossa realidade. Então, se seu filho estiver aqui, nós vamos ensinar, nós vamos ajudar você, pai, mãe, avô, tio, a educar seus filhos. Ele não mais fazer esses gestinhos que muitas vezes os nossos alunos fazem, os nossos filhos fazem em sala de aula. O mundo já está muito mal, irmãos. Para a gente estar incutindo essas coisas, permitindo que os nossos filhos assistam certos programas, joguem certos jogos. Então, cuidado com aquilo que seu filho está vendo. Ana, ela não desistiu. Ana, ela prometeu ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela faria o que com ele? Quem lembra? Ela o quê? Dedicaria ao Senhor. Sabe? E lá, o segundo tópico que eu quero falar aqui é que as crianças precisam ser ensinadas a reconhecer a voz de Deus. O verso 7 diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Sabe, Samuel, ele ouviu, mas ele não entendia ainda que era o Senhor que estava falando com ele. Tanto é que várias vezes ele foi até o profeta Eli perguntar por que ele estava o chamando. E ali Eli o orientou que não era ele, mas que era o Senhor que estava falando com ele. Então, nós como pais, professores, líderes da igreja, nós precisamos de forma prática, irmãos, ensinar nossos filhos a ler a Bíblia, ensinar nossos filhos a colocar em prática aquilo que está na Bíblia, assim como fui ensinada há alguns anos, só alguns anos atrás, pelo meu pai, sabe, que foi um dos primeiros versículos, depois de João 3,16, foi esse que eu aprendi com meu pai me ensinando, Mateus 6,33. E eu aprendi que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, nós como pais, mães, nós devemos ensinar de forma prática as nossas crianças a viver a palavra de Deus. Nós devemos ensinar de forma prática nossos filhos a orarem. Embora nós tenhamos um momento aqui na nossa salinha, mas em casa você precisa sentar com seu filho. É na hora do almoço, é na hora do jantar, é na hora do culto doméstico. A seu filho orar. Eu vejo que algumas crianças dizem, mas eu não sei orar. Mas eu ensino para eles, gente, orar é falar com Deus. Isso é orar. É a gente expressar os nossos sentimentos. Então, nós devemos fazer de forma prática também isso com as nossas crianças. Porque Ana, ela, embora tivesse grande parte da sua vida afastada de Samuel,
A Bíblia comenta que uma vez ao ano, ela preparava o quê? Uma túnica, não é? E levava como presente para Samuel. Mesmo ela estando longe, ela estava perto. Porque ela se fazia presente todos os dias ali, naquele lugar, levando este presente para Samuel. E eu me vi ali perguntando, será que isso era forma de amor? Claro que era. Era forma de expressar carinho por Samuel? Também era. Então, muitas vezes, não basta a gente entregar só nosso filho ao Senhor. Entregar é fácil. A gente chega aqui, o pastor apresenta, consagra. E a sua parte? Ana fez a parte dela, né? Ela, além de ela dedicar, ela nutria a fé de Samuel junto com o profeta Ali, se fazendo presente na vida de Samuel. Muitas vezes nós estamos presentes, só de missa de corpo presente, irmãos, né? Porque muitas vezes o celular tem roubado o nosso tempo com os nossos filhos. Muitas vezes a televisão tem roubado o nosso tempo com os nossos filhos. Quer seja ele criança, quer seja ele adulto. Então, não permita que esses ladrões da vida deixe você estar perto do seu filho, quer ele seja grande ou pequeno. Mas você continue nutrindo a fé da sua criança, quer seja ela grande ou não, para que ela permaneça nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Amém? E Eli? Onde é que fica o profeta Eli? Ele teve contribuição na vida da educação espiritual de Samuel? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele não errou com seus filhos? Errou ou não? Errou, não é? Lembram lá o nome dos filhos de Eli? Ófines e Finéias, né? E aí, ele foi muito negligente. Depois, se os irmãos estiverem esquecidos lá, leiam lá em 1 Samuel, que os irmãos vão relembrar, né? Ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram totalmente desobedientes, viviam fazendo maldades na cidade, mas o profeta Eli, ele não tinha pulso firme para os seus filhos. Os filhos Ófines e Finéias zombavam da casa de Deus, né? Eles profanavam o serviço no templo, eles ficavam com várias mulheres, eles não respeitavam ninguém, nem tampouco seu pai, nem tampouco o templo ali. E a Bíblia diz que quem ama o que faz o quê, crianças? Quem ama? Cadê? A gente aprendeu. Quem ama? Obedece. Quem ama, corrige, não é? E aí, mesmo Eli sabendo disso, ele infelizmente, ele não teve pulso para os seus 2 filhos, né? Ele não teve atitudes firmes para poder disciplinar na palavra os seus filhos. Mas, infelizmente, nós sabemos o final de Ófines e Finéias. Eles morreram. E aí, quando ele teve a oportunidade de estar ali com Samuel, ele teve sabedoria. Ele teve sabedoria em ensinar a Samuel ali no templo a ouvir a voz de Deus, a obedecer a Deus. E nós, as crianças, elas aprendem lá no culto infantil que elas devem ser sempre obedientes aos seus pais. Porque lá no livro de Êxodo, alguém vai me ajudar? Quem é que lembra lá o mandamento que fala sobre pai e mãe? Quem lembra, crianças? Os irmãos escutaram o Anthony falando? Como Anthony? Vem aqui, Anthony. Corre aqui rapidão, Anthony. Fala aí para a igreja escutar. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias na terra se prolonguem. Muito bem, amém, crianças. Olha aí, fruto do nosso culto infantil também. E aí da Valdélia, né, do irmão aí também ensinando em casa. Né? Então é isso que a gente quer, irmãos. Que nossas crianças aprendam. Que elas se nutram na palavra de Deus, que elas tenham prazer de estar aqui.
e que nós tenhamos a sabedoria de Eli com Samuel. Infelizmente, com seus filhos, ele não teve essa sabedoria. Ele não soube corrigir. Ele não soube ensinar os seus filhos no caminho. Mas com Samuel foi totalmente diferente. Então, que nós possamos ter essa mesma sabedoria. E quando nós temos essa sabedoria, é porque nós estamos com o coração disponível. E vocês viram que nossas crianças têm um coração disponível, não é? Viram? Muitas. Às vezes é preciso aquele incentivo. Eu estava aqui quase me matando. Sorri. Porque muitas vezes elas têm vergonha de estar em público, assim como eu tenho. Nem parece, mas eu tenho, sou super tímida, tá? Mas nós precisamos estar com os corações disponíveis, irmãos. Porque se nós não estivermos com os corações disponíveis, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Verso 10. Vamos dizer novamente. Quem lembra do versículo decorado? Nossos irmãos estão dormindo. Acorda, irmão. Vamos lá, acorda, crianças, de novo. Samuel, fala que teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Amém. E sabe qual foi a resposta de Samuel? Foi aquela resposta mais esperada. Foi uma resposta profunda. Mas foi o quê? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você tem dito isso para o Senhor? Você tem dito isso para o Senhor? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você não precisa responder para mim. Mas o Senhor, ele falou para o Samuel, e Samuel já estava ali, disposto a atender o chamado de Deus. Qual tem sido a sua disponibilidade para o reino? As crianças, quando eu digo assim, a gente vai cantar, todo mundo quer pegar o microfone. Ontem estava a Keila aqui comigo, a Maria, todo mundo, né, Keila e Maria, queria pegar o microfone. Foi uma briga ontem. Mas por quê? Porque ela tem essa disponibilidade. E não é para se apresentar para os irmãos, não, porque as crianças, como assim nós lemos, da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. Elas têm prazer, elas têm disposição em fazer a obra do Senhor. E às vezes elas dão de 10-0 na gente, irmãos. Elas dão de 0-10 na gente. Por quê? Eu sei que elas são crianças, muitas vezes a gente tem nossas responsabilidades, né? Elas têm aí o tempo livre, mas isso não é desculpa para nós. Então, qual tem sido a sua disponibilidade para Deus? Será que nós temos o nosso coração realmente disponível? Se amanhã, se digamos que é feriado na nossa cidade, foi segunda-feira passada, mas digamos que amanhã também é feriado na nossa cidade, e o pastor convocar aqui a nós para fazermos uma programação para as nossas crianças, sabe, de 7 da manhã às 7 da noite. Será que o seu coração vai estar disponível para as nossas crianças? Não é porque eu sou professora que eu tenho que estar disponível sempre, não, irmãos. Eu também sou humana. Eu também tenho meu trabalho na minha vida secular, eu também tenho filhos, mas eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, falar aqui sobre talentos, sobre dons. Né? Então, onde é que está o seu talento? Onde é que está o seu chamado, o seu dom? Só sou eu que tenho esse dom para trabalhar com criança, não. Em qualquer outra área da sua vida, não. Esteja com o coração disponível, preparado, irmãos. Porque se amanhã Jesus voltar, você vai estar preparado? Como é que vai estar suas mãos? Vai estar vazia ou vai estar cheia da obra do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Como é que está o seu coração? Então, que o nosso coração possa estar disponível e que o nosso coração também seja ensinável, irmãos. Porque será que nós estamos disponíveis, assim como Samuel, para ouvir ou deixarmos que... Será que estamos disponíveis para ouvir ou temos deixado o barulho da vida tomar conta dos nossos ouvidos? Será que nós estamos deixando o trabalho tomar conta do lugar de Deus?
Será que nós estamos deixando os amigos tomar conta daquilo que é de Deus? Será que nós estamos deixando as saídas noturnas tomar conta do lugar que é de Deus? E estamos deixando de estarmos na casa do Senhor, ouvindo aquilo que Deus quer que nós ouçamos? Seu coração está disponível? Seu coração está disponível para ser ensinado a ouvir a voz de Deus? Lucas 18, 17 diz que quem não recebeu o reino de Deus como a criança, jamais entrará nele. Então, as crianças, elas nos ensinam a confiar, a depender, a crer sem complicações. Você quer voltar a ser criança? Para aprender a confiar melhor em Deus? Você quer aprender a ser criança? Para ser pego na sua mão e ser conduzido à casa de Deus, assim como você faz com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho hoje? Porque é assim que nós ensinamos. Primeiro nós trazemos eles desde pequenininhos. E aí nós vamos ensinando e aí nós vamos conduzindo. Será que é preciso a gente voltar a ser criança para aprender a ouvir a voz de Deus? Tem um cântico que o grupo de louvor canta muito, que diz que quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Como é bom ser criança, irmãos. Como é bom quando a gente vem ao culto infantil. Nós, professores, eu tenho certeza que elas também sentem o mesmo que eu sinto. Sabe, ensinar ali, ver a Elis, a Alice, a Heleninha. Vão, crianças, vamos repetir, elas repetem. Crianças, vamos fazer assim, elas fazem. Crianças, e elas fazem. Sabe por quê? Porque elas têm um coração inocente. Porque a mente delas ainda são puras. Porque o coraçãozinho delas ainda não está preenchido com coisas do mundo. E você? Será que você precisa voltar a ser criança? Fica a reflexão. Então, que neste dia da criança, as nossas crianças, através do louvor que elas fizeram, através de tudo que elas fizeram aqui hoje, elas possam nos inspirar que o reino de Deus é o melhor lugar para se estar. Que na casa de Deus é o melhor lugar para se estar. Agora, irmãos, elas não vão vir sozinhas, vão? É você que precisa trazê-las. Você, pai, você, mãe, por mais cansado que você esteja do seu dia a dia, do seu trabalho, porque eu sei que é cansativo. Os irmãos que me conhecem sabem do meu dia a dia. Mas eu estou aqui toda quarta-feira. E não é por obrigação. Porque não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer nada obrigado. Deus quer corações disponíveis. Então, deixa o cansaço de lado. É só 2 dias na semana. E se fosse a semana inteirinha, você também teria que vir assim mesmo. Porque a gente faz aqui não é para homens. O que nós estamos fazendo aqui é para Deus. Se você quer que a sua criança, ela cresça e tenha o privilégio de um dia chegar ao céu, você é responsável por isso. Não é o pastor, não é a irmã Magda, não é a Maria, não é aquela, não é ninguém, é você. Deus vai cobrar de você, pai e mãe. Então, se muitas vezes você está aí com preguiça nas quartas-feiras, com preguiças no domingo, Deus vai cobrar de você. Porque você está deixando de trazer o seu filho para a casa do Senhor e deixando que ele escute a voz de Deus. Então, traga o seu filho. Traga o seu filho. Você é responsável por ele. E eu quero terminar as minhas palavras com a oração. E vocês vão ler comigo essa oração. Eu escrevi aqui para eu não esquecer. Porque eu fico tão nervosa que eu esqueço. Então, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. E depois eu vou convidar o grupo de louvor para cantar e depois o pastor assume. E diz assim a oração. Eu vou ler, depois os irmãos vão repetir comigo. Senhor, obrigada pelas crianças que o Senhor nos confiou. Sabe, irmãos, quando eu cheguei aqui, quase não tínhamos crianças. Chegou um momento
que eu dizia assim, nossa, alguns vão lembrar disso. Cadê as crianças? Tinha um grupo bem resumido. E nós oramos. E hoje, eu fazendo a lista de de todas as crianças, nós temos cerca de 26 crianças na nossa igreja, amém? E aí, nós temos que agradecer a Deus por essas 26 crianças e nós temos que orar por mais, irmãos. Teve uma pessoa que disse assim, nossa, Magda, você vai passar o dia todo com as crianças? Claro, é aquilo que eu gosto de fazer e vou passar. Eu e a minha equipe, viu, equipe? Não corram não, viu? Eu e a minha equipe vamos passar o dia todos com ela, amém? Ixi, amém? Amém, crianças? Quero escutar um amém bem forte das crianças, amém? Amém. Então, você, pai e mãe, no final do culto, me procura a Maria Lemes, que nós temos mais informações, tá? Então, Senhor, obrigada pelas crianças que o Senhor nos confiou. Que saibamos conduzi-las aos teus caminhos, como Eli fez com Samuel. Que elas possam ouvir a tua voz desde cedo e responder com fé e coragem. E que nós, como os adultos, também tenhamos um coração puro e disponível para ouvir-te todos os dias. Então, agora eu queria que os irmãos repetissem comigo, mas com fé, fazendo essa oração para você. Porque você também é responsável. Se você não é pai, se você não é mãe, se você não é vó, se você não é tio ainda, mas você tem algum conhecido que tem uma criança na sua casa? Você tem alguém aí que você conhece que tem uma criança em casa? Então faça essa oração comigo. Senhor, obrigada pelas crianças que o Senhor nos confiou. Que saibamos conduzi-las aos teus caminhos. Assim como fez Eli para Samuel. Que elas possam ouvir a tua voz desde cedo. E responder com fé e coragem. E que nós, como adultos, também tenhamos um coração puro e disponível para ouvir a tua voz. E que assim seja, irmãos, e que Deus nos abençoe, que nós possamos, assim como Samuel, estarmos preparados para ouvir a voz de Deus e com os corações disponíveis e ensinável para estarmos aqui aprendendo cada dia mais da sua palavra. Amém.